E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um assunto muito legal, que é o que é ser mestre de Kung Fu. As pessoas sempre me perguntam, Ye, como devo chamar você? De Ye, de professor Ye, de mestre Ye, como que é? Antes de a gente conversar sobre mestre ou professor, vamos entender como funciona o sistema de ensino tradicional na China. Na China antiga, existem muitas profissões como hoje em dia. E nessas profissões, quando alguém domina aquilo e se torna, né, bom e famoso, vem muita gente para aprender com ele, para poder, né, dar continuidade no trabalho e também para quem está aprendendo ter meio de sobreviver, né, de ganhar dinheiro, de viver, de trabalhar. Então, nesse sistema de aprendizado, ensino tradicional ou artesanal, ele tem uma estrutura muito interessante. Por exemplo, na Idade Média é a mesma coisa. Existem, né, profissões como ferreiro, costureiro, alfaiate. Essas pessoas que, quando ficam bons, se tornam mestres naquele assunto e vem um aprendiz, que é aprendiz de ferreiro, aprendiz de açougueiro, qualquer coisa. E esses aprendizes, assim como na Europa antiga e na China, eles vivem, né, dessa metodologia de ensino artesanal. Como que acontece na China, antigamente? Nessas profissões, o mestre já é alguém consolidado, tem uma carreira, tem bens, né, tem um nome no mercado. E as pessoas, conhecendo esses mestres, eles vão até ele para poder aprender. Só que o sistema de transporte e deslocamento na China antiga era muito precário. Feito na base de perna, né? Ou carroça, se você tiver. Esses grandes mestres, para ter sucesso, normalmente eles estão localizados nas cidades, nas grandes cidades ou cidade que tem um certo aporte para ter uma economia consolidada. E as pessoas que normalmente buscam aprender, eles vêm do interior, em cidades pequenas, nos vilarejos. Então, eles vão até a cidade para aprender com esses mestres. Hoje em dia, alguém vai treinar na minha academia, por exemplo, ele pega um ônibus no metrô e depois anda um pouquinho a pé, vai e volta 2, 4 vezes por semana, e eles fazem a aula e volta para casa. Porque antigamente não tinha essa condição. As pessoas do interior, eles, ao escolher um mestre e é aceito por esse mestre, né, através daquela famosa cerimônia de chá, de reverenciar, etc., eles passam a morar na casa do mestre. Porque mestre, para ser mestre, já está consolidado. Ele tem dinheiro, tem espaço, tem tempo livre, né? Então, esses alunos moram na casa deles, depois que é aceito, e passa a vivenciar com esse mestre por muitos anos. E nesses anos eles aprendem como, né, as técnicas, como fazer tais coisas, no caso de Kung Fu, como lutar, como, né, aprender os movimentos, etc. E eles passam por um longo período, sei lá, 5, 8 ou 10 anos. E nesse tempo todo, o mestre dele paga comida, estadia para poder morar e viver com ele. O aluno se torna uma espécie de filho/empregado. Por isso, a palavra mestre em chinês significa shifu, né? Ou sifu. Shi significa professor e fu é pai. Então, mestre em chinês significa professor e pai. Ele tem um certo domínio moral, né, e técnica sobre o aluno. O aluno tem que obedecer o mestre, e o mestre tem a obrigação de cuidar do aluno ou do discípulo como fosse próprio filho, porque ele cuida de alimentação, de saúde, estadia. Por isso existe aquele ditado chinês, Yi Zhi Wei Shi, Zhong Sheng Wei Fu, que significa ser mestre por um dia, ele se torna seu pai pro resto da vida. Por quê? Ao reconhecer o mestre e viver, passar esse processo junto com ele, o mestre realmente te trata como filho, porque você vai ser alguém que vai levar o conhecimento, as técnicas dele em diante. Você vai ser o sucessor técnica dele. Por isso você reconhece ele como pai e mestre reconhece você como filho. Essa relação é muito forte porque eles têm uma convivência intensa e orgânica. Esse tipo de ensino é o ensino tradicional, artesanal, deve existir também em outras partes do mundo além da China. Essa relação é a relação tradicional de mestre e discípulo na China antiga. E hoje em dia, a economia, a sociedade se comporta de forma diferente, principalmente no transporte e deslocamento e quantidade de opção que tem
para oferecer, né, às pessoas. Muita gente que treina Kung Fu treina como um hobby. 99% das pessoas não treinam Kung Fu para poder buscar esse meio de viver. E a relação entre dono de uma academia e seus alunos / clientes são menos intensos dessa época, que comparando com épocas passadas. Então, essa relação de hoje em dia dos alunos comuns e o dono da academia é algo mais de produtor e o cliente. Eu ofereço meu serviço para você que está comprando através de um tempo de treino, de convívio, você, né, treinando seu hobby e eu oferecendo esse serviço para você. Mas com exceção de alguns, ao longo do tempo, se identifica com a arte e busca querer aprender e viver através dessa arte. Então, essa relação também pode ser estreitado e se tornar uma relação de mestre e discípulo. Depende muito da admiração, da identificação de quem está treinando. Então, antigamente, por economia, né, fraca de sociedade tradicional, muita gente, né, quase ninguém tem tempo para ter um hobby, sabendo, sobreviver, ter o que comer já é bom, né? Então, os que buscam aprender Kung Fu, a maioria das vezes são pessoas que querem tornar, né, um lutador ou tornar um guarda-costa ou ir para vida oficial como um comandante militar e etc. Só recentemente, nos últimos séculos, que teve esse crescimento de arte marcial como um hobby. Antigamente é muito mais uma profissão do que um hobby, né? Porque hobby é algo muito luxo, né? Só quem tinha muito dinheiro, quem tem terra, quem tem já, né, economia consolidada, eles podem contratar um mestre de Kung Fu para sua casa, ensinar ele como um hobby, assim como aconteceu com minha família do passado, né, nas minhas gerações anteriores, teve essa situação e acontece com alguns donos de terra da sociedade antiga chinesa. Mas por muito tempo essa relação de mestre e discípulo relação de pai, como fosse pai e filho, como alguém que vai carregar seu legado em diante. Então, hoje em dia, professor ou aluno, mestre ou discípulo, depende muito dessa identificação de quem está treinando. Você está treinando como um hobby ou você está treinando como alguém que está pronto para carregar esse legado adiante, viver como seu mestre viveu. O meu mestre costuma me dizer: o discípulo que ama um mestre mesmo, que quer seguir mesmo o caminho do mestre, vive o mesmo processo, o mesmo caminho que o mestre viveu e vai levar esse caminho em diante. Por isso, aluno ou discípulo, professor ou mestre, depende muito da relação dos dois, tá bom? Espero que esse vídeo tenha esclarecido a vocês o que é um mestre, o que é professor. Claro, ao meu ver, ao meu entendimento, da minha alimentação de conhecimento. Deixa aqui no comentário o que vocês acham, o que vocês têm de complementar e outros assuntos que vocês quiserem conversar, tá, no futuro, e nós veremos por aí. 再见。